Olá, curiosos e curiosas, sejam bem-vindos ao canal Bastidores Ocultos e eu espero que vocês estejam bem. Natasha Maria Campucci nasceu no dia 17 de fevereiro de 1988 em Viena, na Áustria. Filha de Ludwig Koch e Brigitta Cerne. A Natasha também tinha duas irmãs do primeiro casamento da mãe dela, e a mãe dela acabou engravidando muito cedo, ainda aos 18 anos de idade. Então ela precisou desde jovem trabalhar muito para poder sustentar as filhas dela. E isso fez com que ela se tornasse uma mulher muito rígida, uma mulher fria, pouco emotiva. Ela não era uma mulher de demonstrar afetos com muita facilidade e, segundo a própria Natasha, a mãe dela não tolerava nenhuma fraqueza ou vulgaridade, e ela dificilmente expressava carinho de forma aberta. Apesar disso, a mãe da Natasha amava profundamente as filhas dela, então ela tinha essa dificuldade de demonstrar afeto por causa das circunstâncias da vida, né? Desde cedo ela precisou amadurecer, mas ainda assim ela amava as filhas dela. A relação com a Natasha e a mãe dela nunca foi muito boa, então as duas viviam em atrito, elas discutiam bastante e isso causava na Natasha uma sensação de distanciamento emocional entre ela e a mãe dela. Diferentemente do pai da Natasha, que era lembrado por ela como uma pessoa muito oposto da mãe dela, então ele era descrito como alguém alegre, brincalhão, que fazia piadas. Então ela tinha uma imagem muito diferente do pai, e isso fazia com que a Natasha se sentisse mais acolhida e mais amada pelo pai dela. Porém, o pai da Natasha também tinha certas dificuldades, né, com controle de bebidas alcoólicas, e isso acabou se agravando depois do sequestro da Natasha, porque veio aquele sentimento de impotência. Então isso se agravou, mas mesmo diante desse cenário, né, dessa luta que ele enfrentava, ele nunca deixou de procurar pela filha dele durante todo esse tempo. A Natasha foi descrita quando ela ainda tinha 10 anos, né, como uma criança muito inteligente, muito curiosa, sensível, mas também como alguém carente devido à falta de afeto que ela tinha da mãe dela. Aos 10 anos de idade, ela já tinha interesse em reportagens e documentários, principalmente sobre crimes, sequestros, um caso que, ironicamente, posteriormente viria a se tornar parte da vida dela. Ela era muito apegada à avó dela, que era uma pessoa que enchia ela de mimos, uma pessoa que dava presentes a ela, chocolates. Então era uma forma também de compensar a falta de afeto que ela sentia da mãe dela. Outra característica da infância da Natasha é que ela tinha compulsão alimentar ainda aos 10 anos de idade, então ela comia muito como se a comida fosse preencher o espaço que a mãe dela deveria preencher, né? No dia 2 de março de 1998, a Natasha conseguiu convencer a mãe dela a deixá-la ir para a escola sozinha, porém, nesse dia, as duas acabaram discutindo e a Natasha não se despediu da mãe dela como ela fazia de costume, que era com um abraço e um beijo. Então ela simplesmente pegou a mochila dela, pegou um casaco vermelho e foi para a escola. Era uma segunda-feira e o trajeto da casa dela até a escola levava cerca de 15 minutos. Tudo parecia normal naquela segunda-feira, então quando a Natasha estava indo para a escola, ela de repente, em uma rua estreita, se depara com um homem encostado em uma van branca. E ela se questiona, né, se ela deveria continuar aquele caminho ou se ela deveria atravessar a calçada, enfim, e ela acabou permanecendo ali, ela acabou não vendo nenhum problema. E quando ela se aproximou da van, esse homem puxou ela para dentro e ela tentou gritar, ela imaginou que ela estivesse gritando, porém ela entrou em um estado de choque profundo, ela não conseguiu emitir nenhum som e ele acabou jogando ela para dentro da van e fugindo com ela. Esse homem já estava observando há algumas semanas as meninas daquela região e no dia em que ele encontrou com a Natasha, foi o dia que ele resolveu agir. O sequestro da Natasha aconteceu por volta das 7 horas da manhã e tinha apenas uma testemunha, que supostamente era um menino de 12 anos de idade, que viu a Natasha ser puxada para dentro dessa van e levada. Então essa testemunha contou à polícia de que tinha certeza de que era um sequestro. Ele descreveu a van e também contou que tinha apenas um homem no veículo. Porém, ninguém pediu para ele fazer um retrato falado, ninguém aparentemente deu ouvidos ao que ele falou, porque não houve repercussão no que ele havia dito para a polícia.
simplesmente foi deixado de lado, como se não tivesse testemunha nenhuma nesse caso. Após dirigir por cerca de meia hora, eles chegaram em uma casa amarela em Strasshove, no nordeste de Viena, e a casa parecia normal, confortável. Assim que eles chegaram dentro da casa, o sequestrador desceu com a Natasha pro porão, que tinha uns 5 metros quadrados. Tinha uma porta que ficava escondida atrás de um armário da cozinha, que dava acesso a esse porão. E quando você descia as escadas, você se deparava com uma porta de concreto com mais de 150 quilos. Então, era muito difícil o acesso àquele local. Essa porta era feita sob medida, então era muito difícil arrombar. E ela foi pensada de um jeito com que fosse quase impossível ser aberta por dentro. Só o sequestrador conseguia abrir essa porta, só ele tinha a chave. Ao passar por essa porta, tinha um corredor estreito que dava acesso a esse porão. Como eu disse, ele tinha 5 metros quadrados e as paredes eram feitas de concreto, o teto era muito baixo, não tinha nenhuma janela. Então, trancada no porão, a Natasha não tinha contato algum com o mundo externo, com luz solar, com nada. Ela ficava extremamente isolada quando ela estava ali. E por mais que ela gritasse, o que fosse, qualquer som que ela tentasse emitir, não chegava até o lado de fora. Então, ela podia fazer o escândalo que fosse, ninguém iria ouvir. No início, esse cômodo que ela ficou era mobiliado de forma bem simples, então tinha só uma cama, uma mesa pequena e algumas prateleiras improvisadas. Não havia ventilação adequada, o ar era pesado, abafado. Como eu disse, não tinha nenhuma janela. Com o tempo foram feitas algumas melhorias nesse local, né, que a Natasha ficou trancada. Então foi instalada eletricidade, ela ganhou uma televisão, um rádio, alguns livros para que ela pudesse ler. Só que só para reforçar, né, o que eu quero dizer, essas melhorias não foram feitas no intuito de confortar a Natasha, não. Foram feitas no intuito de mostrar para ela que era ele quem controlava ela. Então era ele que dizia quando e como ela teria televisão, rádio, livros. Então era tudo muito limitado e ele deixava claro para ela que quando ela tinha acesso a essas coisas era porque ele queria. Então isso era uma forma de reforçar para ela que ela precisava dele, porque sem ele ela não teria televisão, não teria rádio, não teria livros. Então não se enganem quando eu digo que ele fez melhorias, porque não foi para ela, foi para reforçar o ego dele e reforçar essa ideia para ela de que ela precisava dele. Então esse cativeiro não era apenas uma prisão física, mas também uma prisão psicológica. Então ele reforçava para ela que a polícia não iria acreditar nela, que os pais dela não estavam procurando por ela, que o mundo era um lugar muito perigoso, tentando a todo momento fazer com que ela achasse que ninguém se importava com ela e que o lugar dela era ali, naquele cativeiro. O Wolfgang Prokopil nasceu na Áustria e, aos olhos das pessoas que olhassem de fora, ele parecia ter uma vida muito comum. Ele tinha uma casa bonita, ele tinha um quintal com a grama baixa. Então, para quem olhasse de fora, ele parecia só um indivíduo comum vivendo a própria vida normalmente, como qualquer um fazia. O pai dele era vendedor de bebidas e a mãe dele vendedora de sapatos. Posteriormente, ele passou a trabalhar como assistente técnico de computadores na empresa de Siemens e logo depois ele se tornou autônomo. No entanto, o Wolfgang possuía traços de personalidade extremamente problemáticos, e isso acabou se tornando evidente quando ele sequestrou e manteve em cativeiro a Natasha. O Wolfgang tinha uma obsessão por controle absoluto e por limpeza. Ele observava cada movimento da Natasha e ele obrigava ela a chamar ele de mestre, o que era um problema muito grande porque a Natasha não queria chamá-lo assim. Então, quando ela se negava, ele agredia ela. E em alguns momentos, ela disse que depois das agressões, ela nem mesmo conseguia andar. Ele também a agredia se algo estivesse fora do lugar e ele, devido à sua obsessão por limpeza, exigia que ela raspasse o cabelo dela para que não ficassem fios espalhados pelo chão. Ele também tinha comportamentos sociais muito estranhos, então ele não era visto com mulheres, e ele era visto pelas pessoas como alguém muito isolado
e esquisito, que vivia praticamente sozinho. A Natasha também era obrigada por ele a andar seminua pelo cativeiro. Ele também obrigou a Natasha a mudar de nome, então nesse tempo que ela passou no cativeiro, ela era chamada de Bibiane, como uma forma de apagar quem ela era, a Natasha, e colocar ela como uma propriedade dele, sendo a Bibiane. Ele usava esse cativeiro como um instrumento de dominação, então lá ele batia, humilhava, ameaçava, manipulava a Natasha. Ele costumava pegar o jornal da cidade e mostrar notícias ruins, então ele só mostrava esse tipo de notícia para ela. E ele costumava dizer, né, reforçando a ideia de que ela só estaria segura sob os cuidados dele. Durante o tempo que ela passou nesse cativeiro, conforme ele foi ganhando confiança nela, ele permitiu que ela saísse algumas vezes com ele. Então, em uma ocasião, eles foram ao boliche juntos e lá ele acompanhava ela a todos os lugares que ela ia. Ele estava armado. Mesmo quando ela ia ao banheiro, ele ia junto. Então, teve uma situação que ela foi ao banheiro e ela pensou em pedir ajuda para uma moça que estava lá também, porém ela acabou desistindo porque ela pensou que ele poderia reagir àquilo e assassinar tanto a ela quanto a moça. Então ela acabou ficando em silêncio e voltando com ele para casa. Em alguns momentos ele permitia que ela saísse, que ela caminhasse pelo jardim ou por algumas áreas próximas, porém ele ficava o tempo todo em cima dela e ele deixava claro que ele estava armado e que ele não iria hesitar em dar um tiro nela e um tiro nele. Então, ele sempre reforçava para ela que qualquer tentativa, qualquer coisa que ela fizesse, resultaria na morte dela e na dele. E isso fazia com que a Natasha ficasse com muito medo e que ela, para poder garantir a sobrevivência dela, não reagisse, não tentasse nada que pudesse resultar na morte dos dois. Então ela avaliava essas situações e de forma muito inteligente e estratégica, ela tinha muito autocontrole. Ela não agia de forma que pudesse colocar a vida dela em risco. Afinal de contas, ela tinha o desejo, né? Ela tinha vontade de sair dali, mas seria viva, né? Não morta pelo sequestrador dela. E muitas pessoas criticaram posteriormente ela por isso, por essas atitudes, porque eles falavam que ela teve oportunidades e que ela não reagiu, que ela não fez nada, só que as pessoas não se colocavam no lugar dela, né? Imagina você viver por anos, foram 8 anos de cativeiro, e você todos os dias ouvir que qualquer coisa que você fizer vai resultar na sua morte. Então, é difícil, sabe? Você saber que se você olhar para o lado e isso causar alguma estranheza no seu sequestrador, ele pode simplesmente pegar uma arma e tirar a vida dele, tirar a sua vida. Então, assim, é complicado, sabe? Mesmo que a polícia fizesse alguma coisa depois disso, isso não salvaria a vida dela, isso não mudaria o que ele fez. Então, ela pensava de forma muito estratégica, como eu disse, porque ela queria sair dali viva. No dia 23 de agosto de 2006, quando a Natasha já tinha 18 anos de idade, como eu disse, ela foi sequestrada com 10 anos e ela passou 8 anos em cativeiro. Eles estavam no quintal do Wolfgang, limpando a van branca dele, e o barulho do aspirador de pó era muito alto. E nesse meio tempo, o telefone do Wolfgang toca e quando ele para atender, ele não consegue ouvir a pessoa do outro lado devido ao som do aspirador de pó, que era muito alto. E distraidamente, ele entra pra dentro de casa e deixa, pela primeira vez durante esses 8 anos, a Natasha sozinha. A reação da Natasha foi rápida, ela pensou em fugir e foi o que ela fez, ela correu para longe da casa. Ela teve medo de que ele saísse e atirasse nela pelas costas, mas mesmo assim ela fugiu. E enquanto ela fugia, ela se deparou com um grupo de pessoas e pediu para essas pessoas ligarem para a polícia. Ela falou: "Eu sou Natasha Campucci, eu preciso de ajuda, eu fui sequestrada". Só que essas pessoas acabaram não dando muita atenção a ela, elas falaram que não tinham telefone e seguiram o caminho dela e deixaram a Natasha sozinha. A Natasha continuou correndo, ela correu aproximadamente 200 metros, ela pulou cercas, ela passou pela grama das pessoas, até que ela chegou na casa de uma senhora que tinha seus 71 anos de idade. A janela dessa senhora estava aberta, ela assistia a televisão e a Natasha começou a gritar para ela que ela era a Natasha, ela tinha sido sequestrada, que ela precisava de ajuda e ela pediu para essa senhora ligar para a polícia.
E a reação dessa senhora foi, na hora, de pedir pra Natasha não pisar na grama dela e não se aproximar da casa dela. E ela reclamou, dizendo: Nossa, tantas pessoas, tinha que ser logo eu. E esse foi o primeiro contato com o mundo externo que a Natasha teve depois de 8 anos em cativeiro. E foi essa senhora dizendo isso. Pouco tempo depois, 2 policiais chegaram e pediram para Natasha colocar as mãos para cima, e eles fizeram algumas perguntas para ela, colocaram ela no carro e levaram ela para a delegacia. E finalmente a Natasha estava fora do cativeiro, após 3.096 dias confinada naquele lugar, sob o controle do Wolfgang. Enquanto isso, o Wolfgang, vendo que havia perdido o controle da situação, ele ligou para um amigo dele, ele contou o que ele tinha feito, que ele tinha sequestrado uma menina, e ele disse que ele precisava se matar. Pouco tempo depois, ele se suicidou jogando-se em uma linha de trem. E essa terceira oportunidade que ela teve de fugir, e ela realmente fugiu, mostra pra gente não só a coragem dela, mas a inteligência e a paciência que ela teve durante todo esse tempo para saber avaliar o momento certo de fugir, em que não colocasse a vida dela em risco. Então, essa inteligência dela e essa paciência fez com que ela fugisse em um momento em que não houvesse risco eminente sobre a vida dela, fazendo com que ela sobrevivesse, que poderia ter sido muito diferente caso ela tentasse alguma coisa nos momentos em que o Wolfgang estava atento, no momento em que ele estava armado, esperando qualquer coisinha acontecer. Depois da ida dela até a delegacia, ela foi levada até o hospital, onde ela foi tratada. Como eu disse, esse lugar que ela ficava, né, o cativeiro, ele não tinha janelas, então ela tinha ficado muito tempo longe do sol, ela não tinha uma alimentação balanceada, então ela também estava muito deficiente de vitaminas, ela tinha sinais de desnutrição. Ela também ficou em uma ala psiquiátrica para adolescentes e jovens adultos, recebendo acompanhamento constante devido ao trauma que ela sofreu. Embora a família dela tivesse ficado muito feliz com o fato dela ainda estar viva, dela estar bem, e agora de volta à casa dela, a relação que eles tinham nunca foi próxima. A Natasha acabou optando por não voltar a morar na casa dos pais. Ela decidiu que ela precisava de espaço para poder reconstruir a vida dela, mas isso não quer dizer que ela não quisesse estar próxima da família. Ela continuou tendo contato com eles, eles eram a rede de apoio dela, mas como forma de construir a própria independência dela, a autonomia dela, ela preferiu morar sozinha, ela preferiu começar a vida dela sem um controle em cima disso tudo. Os jornalistas e as emissoras de TV queriam ouvir sobre a história de sobrevivência dela, então a Natasha decidiu vender a primeira entrevista dela para uma emissora de TV, e essa emissora de TV poderia também revender essa entrevista para outras emissoras, contanto que o dinheiro arrecadado fosse destinado a ela, no intuito de que ela pudesse custear os gastos pessoais dela. Como eu disse, ela ficou 8 anos em cativeiro, então ela não conseguiu estudar, ela não conseguiu se capacitar como uma profissional para o mercado, ela precisava de dinheiro e ela viu nesse momento uma oportunidade de conseguir a autonomia dela, e foi o que ela fez. Estima-se que a entrevista foi comprada por mais de 120 países. E embora fosse necessária, né, essa decisão que ela tomou, ela precisava de dinheiro para poder arcar com os custos dela, isso acabou gerando muitas críticas de terceiros. Então as pessoas estavam dizendo que ela aproveitou da situação que ela passou para lucrar de certa forma. E a Natasha rebateu esses comentários, né, essas críticas, dizendo que ela não estava explorando o trauma que ela passou, mas que ela estava garantindo que ela tivesse meios para poder sobreviver depois de tanto tempo confinada e isolada do mundo externo. Ela também escreveu um livro onde ela conta a história dela, o que ela passou nesse tempo que ela ficou confinada nesse cativeiro, e o nome do livro é 3.096 dias, que foi o tempo exato em que ela ficou presa. O livro foi lançado em 2010, e se esse caso te chamou a atenção, se você quer saber mais sobre a Natasha, eu vou deixar o link aqui embaixo da Amazon para você conseguir comprar o livro. E
ler mais sobre a história dela contada por ela. A história da Natasha Campucci é, acima de tudo, uma história de sobrevivência, coragem e resistência. Após anos de cativeiro, de abusos físicos e psicológicos, ela conseguiu recuperar a liberdade dela e reconstruir a vida dela. E o que faz da Natasha especial, né, quando a gente pensa nela, foi o fato dela ter tido tanta coragem e tanta inteligência, mesmo com aquela idade, para conseguir suportar tudo que ela suportou por tanto tempo e para conseguir sair daquela situação viva e dar a volta por cima. Ela é um símbolo de determinação e esperança, mostrando que mesmo diante da escuridão mais profunda, é possível reencontrar a luz, reencontrar a liberdade e escrever a própria história. Então, gente, o caso é esse. A Natasha tem algumas entrevistas no YouTube, então se o tema te interessou, dá uma olhada no YouTube. Tem alguns sites também que falam dela. Eu vou deixar o link aqui embaixo do livro dela, se você também gostou e quiser comprar. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado desse caso e eu te peço para você deixar o seu like e se inscrever. Vai ajudar muito o canal e eu tenho certeza que você vai gostar dos outros casos também que a gente vai trazer aqui. E faz o seguinte, deixa pra mim aqui a sua opinião, o que você achou desse caso, se você acha que a Natália se aproveitou dessa situação, assim como muitas pessoas disseram, né? Ou se você acha que o que ela fez foi certo, porque ela ficou muito tempo confinada, então ela precisava de uma forma de arcar com os custos dela. Comenta pra mim aqui, deixa a sua opinião, eu vou ler os comentários, eu vou gostar de ver vocês interagindo com o vídeo. E até o próximo, fiquem bem e é isso.